Olá, bom dia. Manhã de segunda-feira. Vamos falar um pouco sobre Malaquias. Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 18, diz assim, ó: E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Aqui são 3 versículos, e o primeiro diz assim, ó: Tem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Olha só. Aqui diz assim no versículo 19: Porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramo. Esse versículo aqui está dizendo para as pessoas que se prostram diante de mais escultura, que bebem, que fumam, sabe, que caluniam, que perseguem, que desprezam o mandamento de Deus, que se prostram perante imagens de escultura, que fazem as pessoas se prostrar perante imagens de escultura, que dizem que Deus é um só, que é um só mesmo, mas que se prostram para imagens de escultura. Agora todos sabem, né? Deus é um só, certo? E toda vez que você se prostrar para uma imagem de escultura, que você beber, que você acender uma vela, que você perseguir, que você profanar, você peca contra Deus, certo? E esse versículo aqui, ó, o 19, é para as pessoas ímpias, as pessoas que não são batizadas, as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que moram no pecado. Serão queimados como palha, não vai sobrar nada, nem cinza. Vai desaparecer, porque diz aqui, ó, nem ramo, nem raiz. Olha só, nem raiz, nem ramo vai sobrar. Não vai sobrar nada. Nada, 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 nada. É como você pegar um ferro e jogar na fundição. Não tem na fundição, lá na fundimétrica, não tem aquele negócio que eles derretem o ferro, que jogam lá dentro e desaparece, se mistura. Vai ser do mesmo jeito. Vai derreter, vai desaparecer. Aí, no versículo 20, diz assim, ó: Mas sobre vós que temeis o meu nome, ó, levantar-se-á o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis livres, como os bezerros, ao saírem do estábulo. Para as pessoas que moram em Jesus, que são batizadas, certo? Que buscam a salvação, que tem medo do nome de Jesus Cristo, ou seja, assim, tem respeito, tem amor, e ensina a palavra do Senhor, para eles vai vir o sol da justiça. O que é isso? A salvação, a vida eterna. Se você olhar, se não me falha a memória, é aqui no livro acho que é no profeta menor, acho que é Joel. É Joel. Aqui no capítulo 2 e no versículo 1, sabe? Aqui no profeta Joel diz assim, ó: Tocai a trombeta em Sião, dai alarme do meu nome santo. Olha só: estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor. O que é tocar a trombeta em Sião? É ensinar, é falar. É avisar para as pessoas que não são evangélicas, pessoas ímpias que se prostram para imagens de esculturas, pessoas que acendem vela, pessoas que fazem despacho na praia, pessoas que incorporam espíritos imundos que não é para fazer. Esses candomblés, umbanda, certo? Essas pessoas que acendem vela para morto, essas pessoas que se prostram em imagens de escultura, certo? É para ensinar essas pessoas, porque o dia do Senhor vem e vem ardendo, certo? Não pense que nunca vai chegar, que vai ficar esquecido, que se fosse como uma conta no SPC ou no Serasa, que a pessoa fica devendo depois de 5 anos, caduca, que não é esquecido, porque fica registrado no livro da vida. E se o seu nome não for encontrado no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e não sobrará nem raiz nem ramo, como está lá em Malaquias, que eu acabei de citar. No versículo 2, assim, ó, olha só: dia de trevas e de escuridão, olha só, dia nublado e coberto de nuvens, tal como a luz da aurora, derrama-se sobre os montes, um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro, até as épocas mais longínquas.
certo? Vai ser um dia sem fim. Vai ser um dia de choro, um dia de pranto, um dia de lamento, um dia de desespero para essas pessoas que tais coisas fazem. Pessoas que perseguem, pessoas que mentem, pessoas que blasfemam, pessoas que se prostram para a imagem de escultura. Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 2 ou 3, se não me falha a memória, o Senhor mandou os 10 mandamentos para Moisés, está nas Escrituras, que não terás outro Deus além de Deus, certo? Você não pode se prostrar, você não pode chamar outra pessoa de pai, porque um só é Deus, um só é Pai, sabe? É só Ele, não existe outro. E se você tais coisas faz, se você se prostra, se você se ofende, se você chora, certo? Se você acende vela, se você tem não sei quem aqui na terra como pai, quando você morrer, automaticamente a tua alma cai para o inferno. Na vinda de Jesus, no juízo, no último dia, que é um dia sem fim, o que acontece? Todo joelho se dobrará para o Senhor e toda língua confessará. As pessoas, o que vai acontecer? As que estão no inferno sairão e serão julgadas e serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, não vai sobrar nada. Então é por isso que nós estamos sempre avisando e ensinando vocês, certo? A partir do momento que você morre, automaticamente é desligado. E se você pratica essas tais coisas, se Jesus aparecer, só quem vai subir para o céu são as pessoas que falam a verdade, que ensinam verdadeiramente, que são os escolhidos do Senhor. Porque na própria Escritura está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Na Escritura diz: nem todo pobre entrará e nem todo rico entrará, nem todo evangélico entrará. As Escrituras são claras, porque a lei de Deus, o seu julgamento vai começar pela casa do templo do Espírito Santo, que é a pessoa sincera, que é a pessoa verdadeira. Então, assim, ó, busque a presença de Jesus. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Busque sempre estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Sempre faça o possível, não faça nem mais nem menos. Faça o certo. É como está nas Escrituras. Não aumente e não diminui. Fale a verdade. Certo? Ensine a verdade e fale a verdade para os seus filhos, para os seus netos, as suas gerações. Porque os pais ensinam para os filhos ensinam para os seus filhos, certo? E o que se deve ensinar para os filhos é o caminho de Jesus, não o caminho da perdição, o caminho de Satanás, certo? Porque o demônio é astuto, certo? Então é assim, ó, não se confundam. Prestem atenção, tá bom? Tipo assim, não tô pedindo like nos vídeos, não tô pedindo pra essas coisas nada, sabe? A única coisa que eu peço é só que as pessoas compartilhem. Eu não tô pedindo dinheiro, sabe? Eu não tô pedindo nada, só que compartilhem os vídeos para as pessoas saber, para as pessoas conhecer, sair do erro e fazer o que é certo, certo? Então é assim, ó, falar a verdade não é crime, não é pecado. Agora, mentir é pecado, escarnecer é pecado, zombar é pecado, certo? Então assim, ó, você tem que amar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você só vai para o céu se você for batizado como Jesus se batizou. Se você confessar com sua língua que Jesus é o teu único e suficiente Salvador e você não precisa de outro. Nem Deus, nem Jesus precisam nem de homem, nem de imagem de escultura aqui na terra, como muitos têm como representante. Como aquele lá que vocês chamam de pai, como se fosse um representante. Deus não precisa disso. Deus precisa do teu coração, que você ensine as pessoas no caminho correto que se deve andar. E nunca mais se desviarão dele, que é o caminho de Jesus Cristo. A palavra é a palavra de Deus, que Deus ensinou a doutrina para Jesus e Jesus veio nos ensinar. E nós temos que ensinar para as pessoas, porque foi de graça. E de graça nós temos que ensinar. Certo? Não se cobra um centavo, senão a pessoa passa a ser um mentiroso, filho do demônio. Certo? Não se cobra nada. Nada, nada, nada. Eu sei que eu estou desempregado, sabe? Que eu estou desempregado e preciso trabalhar. Mas o pior crime que tem, sabe o que é? Não é você estar desempregado precisando trabalhar. É você fazer uso da palavra de Jesus Cristo, certo? Para você tirar vantagem em cima das pessoas e enriquecer. Isso é a obra demoníaca. Certo? Tipo assim, ó, uma ajuda, uma caridade não é pecado, como está lá, está em Malaquias. Se vocês olharem em Malaquias, você vai ver que eu estou falando a verdade. A igreja de Deus, sabe, a religião de Deus é ajudar os órfãos,
ajudar os pobres, as viúvas e os estrangeiros, que as pessoas não podem perseguir, não podem oprimir e não podem caluniar. Então não façam tais coisas. Se vocês olhar lá em Malaquias, se vocês prestar bem atenção no capítulo 3 e no versículo 5 em diante, se não me engano, fala isso. Ou é no versículo 2 em diante, se não me falha a memória. No versículo 1, versículo 2, fala sobre isso. Não persigam os pobres, não persigam as viúvas, não desprezem os órfãos, e não fale mal dos estrangeiros. Essa é a religião de Deus. Não abrir a boca para falar mal de ninguém. Essa é a verdadeira religião. É ajudar as pessoas, tá? Esse negócio de dizer assim, eu tenho a minha religião, isso, aquilo, não adianta de nada. Você querer dizer que tem a tua religião e se prostrar para perante mais escultura. É mentira, é pecado. A religião de Deus é isso, não falar nada de ninguém e sempre ajudar o próximo, porque o Senhor Jesus mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti, certo? Tem que amar, tem que respeitar, tá bom? Se vocês olhar aqui no profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Toda vez que diz a escritura assim, tocai a trombeta em Sião, ou tocai a trombeta, naquele tempo eles tinham as trombetas, eles trocavam as trombetas, mas para hoje, o tocar as trombetas é você ensinar, você falar. É tipo assim, ó, que nem assim, você pega uma sacola de alimento, você leva para uma pessoa necessitada. Ninguém precisa saber que você levou. Essas coisas que vocês fazem, assim, essas doações, ninguém precisa saber. É tocar trombeta, tá? Ninguém precisa saber. O que é tocar trombeta, que as pessoas precisam saber, é a verdade, como é ensinado. Quando você faz uma doação de roupa, calçado, alimento para uma pessoa que você dá alguma coisa, você não precisa tirar foto em selfie, você não precisa falar para ninguém. É segredo, tá bom? Eu peço que Deus abençoe você nessa segunda-feira, abençoe você nessa semana, que você tenha uma ótima semana de trabalho, que você seja uma pessoa abençoada, certo? Que você aprenda e ensine aos seus filhos. Não acenda a vela, nada. Põe dentro de casa um louvor da harpa cristã, leia as escrituras, sabe? Converse com sua família para você morar no céu, para que o sol da justiça venha sobre você. Certo? Se você ficar nesse caminho, certo? De imagem, de escultura, de ser prostrado, de acender vela, de eles jogar, sabe, aquele negócio que eles esmergem aquela água lá dentro, aquilo ali que eles põem aquele ferro dentro da água e jogam a água, aquilo ali não significa nada, não tem valor algum. Não aumenta a fé, não acrescenta a fé, nada. Tá lá em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 10 e no versículo. Deixa eu ver aqui. É Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 3, que diz, olha só, que diz aqui que não fazem nada, não fazem nem bem e não fazem nem mal, certo? Assim, ó, e eles têm costume, às vezes, durante um dia no ano, enfeitar as ruas, sabe? Já eles fazem aqueles enfeites na rua, aquilo ali é heresia. Aquilo ali é pecado, aquilo ali não acrescenta a fé, não aumenta a fé, não traz nada, nada. A única coisa é suja as estradas, ocupa tempo, tem que estar trancando rua, não deixa as pessoas passar, para daí 3, 4, com um monte de gente atrás, 8, 20, 30 mil pessoas, caminhar em cima, na frente, com uma imagem de escultura, as pessoas atrás. É pecado isso daí. É o pior pecado que tem, sabe? O que acontece no tempo. Eles colocaram, agora esqueci o nome do livro, a Arca da Aliança de Deus em cima de uma carroça, puxando por 2 vacas, berrando e gritando. É o que eles fazem com vocês. Eles colocam essa mentira em cima de vocês, como se vocês fossem uma carroça, aí depois ficam falando que é verdade, que na verdade não é, são como 2 vacas gritando. Certo? Vocês têm que fazer ao contrário. Vocês têm que aceitar Jesus Cristo na vida de vocês. Não deixe as pessoas fazer vocês de uma carroça como se vocês fossem 2 vacas gritando, achando que o que Jesus fala, o que as pessoas falam para vocês é mentira. Certo? O que nós falamos de Jesus para vocês, nós explicamos nas escrituras para vocês, é verdade. É por isso que nós tocamos trombeta, que nós ensinamos. E tem que ser assim, tem que ensinar.
pessoa por pessoa, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, todas as famílias sejam abençoadas, cada nação seja abençoada, cada pessoa, que cada um tenha paz no seu coração, a paz que Jesus deixou. Jesus disse bem assim, ó, eu vos deixo a minha paz. Então, cada um tem que ter a sua paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, como os irmãos evangélicos se cumprimentam com a paz do Senhor. Porque Jesus, ele vive em paz, ele não vive em guerra. Só quem vive em guerra é Satanás com seus anjos. Entende como que é? Que Deus abençoe a todos nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus Cristo.